Boa tarde, obrigada por estarem aqui, por dedicarem tempo de vocês. Conta pra mim, quem que já fez alguma aula minha? Já fizeram? Online. No clube da Puri? Clube da Nutrição? Presencial. Maravilha. Então tá. Quem me conhece sabe que o meu formato de aula é um formato de aula. Ao mesmo tempo em que eu mostro a parte teórica, eu mostro a aplicabilidade, tá? E nós temos aqui uma horinha juntos para aproveitar o máximo possível. Então, se vocês quiserem interromper em algum momento, compartilhar algo e perguntar algo, podem ficar super à vontade, que eu adoro interação, tá? Principalmente quando é ao vivo, assim, é mais gostoso ainda. Olha só, a gente vai falar um pouquinho de prescrição de nutracêuticos no anti-envelhecimento, tá? E muitas vezes, quando eu penso no tema anti-envelhecimento, no conceito de anti-envelhecimento, ele é praticamente utópico, né, gente? Não tem como não envelhecer. Aliás, sim, morreu. Aí você para de envelhecer no mesmo momento e fica ali, ó, na eternidade, naquela idade. Então, anti-envelhecer é um conceito que a gente precisa trabalhar dentro da cabeça do nosso paciente e até mesmo do nosso prescritor. Quando a gente oferece, principalmente nós do mercado magistral, as soluções e as matérias-primas que trabalham de modo preventivo, muitas vezes a medicina mais tradicional faz o que pra gente? Cara feia, né? Quando não, usam palavras como charlatanismo. Mas o que a gente precisa alinhar para que a gente seja visto como profissionais da saúde que simplesmente estão atuando na saúde, não na doença? A gente precisa alinhar os conceitos. Então eu estou aqui para falar com vocês que não tem como deixar de envelhecer, mas tem como envelhecer saudável. Tem como envelhecer com um corpo funcional. E é esse tipo de abordagem que eu gostaria de convidar vocês a começar a trazer, tanto para o paciente final, quanto para o prescritor. Então, quando a gente fala em anti-envelhecimento, e quando eu falo em nutracêutico, que é uma palavra que eu não sei se vocês sabem desse detalhe, mas a Anvisa não reconhece essa palavra. Essa palavra não existe. É uma palavra inventada por nós, é um apelido carinhoso para os novos alimentos e suplementos alimentares. Sim? Então, quando eu trago a palavra nutracêutico e anti-envelhecimento, eu preciso alinhar sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre prevenção de sarcopenia, isso existe, né? Eu estou falando sobre transformar ou melhorar o processo de envelhecimento da nossa pele. Ah, é pele estética? Claro! Estética também, mas não só isso. Barreira é o maior órgão do nosso corpo. Então eu preciso alinhar na minha comunicação o que eu estou querendo dizer. Se eu for simples demais e se eu for direto ao ponto demais, eu posso gerar essa sensação no nosso prescritor e no nosso paciente de que eu estou vendendo milagre. E quem vende milagre tem um grande problema, não entrega. Tá certo? Ou então eu subo a expectativa e o que ele vai falar? Não funcionou. Porque a gente trabalha em conjunto com o quê? Em conjunto com o dia a dia do nosso paciente. Em conjunto com a água que ele toma, com o exercício que ele faz, com como ele escolhe se alimentar. E quando eu falo se alimentar, eu não falo só se alimentar, eu falo se alimentar e se alimentar. É tudo, né? Então, o conjunto todo importa aqui. E aí, gente, um corpo funcional é um corpo capaz de realizar atividades. E quando a gente vê a diferença entre... Vocês já olharam para idosos que não estão funcionais e precisam de barra de segurança, cadeira de rodas, precisam de várias condições para se locomover, enquanto outros idosos, até mesmo com idade mais elevada, não precisam? O que será que está acontecendo ali? Duas coisas. Envelhecimento saudável versus envelhecimento vida louca, gente doida, né? Ah, eu vou morrer mesmo. Ah, nunca ninguém morre por causa disso, aquela coisa. E também tem o incentivo do coletivo e dos familiares.
Há pouquíssimo tempo atrás, eu sempre falo isso, há pouquíssimo tempo atrás, a minha avó resolveu andar de cadeira de roda. Ela não precisa. Resolveu. Ela tem uma dor, ela tem um desgaste, mas resolveu. Cara, a gente simplesmente proibiu ela daquela bagunça. Porque quanto mais ela segurar, quanto menos ela se mexer, menos ela vai se mexer ainda. E a gente, pelos exames bioquímicos, sabe que ela tem, ó, um bom tempo de vida, tá? Os exames bioquímicos estão muito legais. Então, o corpo capaz de realizar atividades da vida diária, da vida cotidiana, é um corpo funcional, tá? Que possibilita estar entre os amigos, os familiares. A foto de antes, eu não sei quem percebeu, era um idoso, mas tinha uma criança. E essa criança estava aqui, ó, no cangote. Carregar nossos filhos, carregar nossos netos, coisa que todo mundo quer. E aí eu te trago um argumento muito legal para postagens, para quem gosta de redes sociais e principalmente para os profissionais da saúde, médicos principalmente, que não estão tratando prevenção. Convidar eles a fazer essa reflexão. O teu paciente, usando o medicamento que ele está utilizando, quanto ele tem de longevidade? Por quanto tempo o corpo dele vai ser funcional? Você está só tirando a dor ou você está entregando qualidade de vida para o seu paciente? Tá? Então, trabalhar e cuidar do anti-envelhecimento é trabalhar dentro de uma das áreas da saúde que eu mais acho linda, é a paliativa. A área paliativa é assim, gente, não tem como resolver, a gente não vai parar de envelhecer, mas tem como ter muita qualidade de vida. Faz sentido esse discurso pra vocês? Faz, né? Só que tem um detalhe, faz sentido pra gente e parece ok pra gente. Será que a gente está conseguindo passar isso pro nosso paciente e pro nosso prescritor? Ou não? Como que tá na comunicação de vocês? E quando eu falo comunicação, é na visitação. Quando eu falo na comunicação, é no teu Instagram, tanto como farmacêutica, como pessoa, quanto no Instagram da farmácia. Como que você trabalha o ponto do anti-envelhecimento e a funcionalidade do corpo? Pergunta muito importante para você colocar de impacto para várias pessoas virem falar com você. Por quantos anos ainda o seu corpo vai ser funcional? E aí, gente, hoje à noite, hora de deitar e dormir, eu quero que vocês pensem nisso. Por quantos anos ainda o seu corpo vai ser funcional? Esse é o tempo que você vai se dar. Ah, meu corpo vai ser funcional ainda por 20 anos, por 10 anos, por 5 anos. Esse é o tempo que você tem de qualidade de vida para conviver com as pessoas que você ama. Porque dali pra frente, tudo se complica, tá? Então, por quanto mais tempo o nosso corpo for funcional, melhora a nossa qualidade de convívio com as pessoas que a gente ama, melhora a nossa saúde, melhora tudo isso. E isso está longe de ser papinho magistral. Isso é prevenção e é a medicina do futuro. Então vocês trabalham diretamente com a prevenção. Muitas vezes a medicina tradicional trabalha com a doença. Certo também, importante também, indispensável. Mas assim como é indispensável trabalhar lá na doença e curar e corrigir o que está acontecendo no agudo, é prevenir e cuidar para que não aconteça. Que não aconteça com os familiares, para que não aconteça, né, em progressão com essa pessoa. Então esse é meu papo com vocês. E aí, gente, a gente olha para isso aqui, né? É comum as pessoas adaptarem o banheiro, mas não é comum a gente ver idoso na academia. Dói, né, de pensar. Então, quando a gente olha para o nosso envelhecimento, o que a gente está normalizando? O que a gente está normalizando? Ah, claro, ela está ficando idosa. Os filhos mandaram colocar barras no banheiro. Os filhos têm que mandar fazer agachamento. Tem que mandar segurar o neto no colo. Tem que falar, ô mãe, levanta lá, pega um copo d'água pra mim. Gente, um copo d'água que você pede pro idoso pegar pra você é um exercício, é funcional, é fazer ele levantar e agachar. Tudo isso importa. Claro que a suplementação vai vir pra complementar. E eu suplemento pra caramba a minha avó. E depois eu vou contar pra vocês como que eu faço isso, tá? Adoro suplementar minha avó. Olha lá, bem menos normal essa imagem, não é?
estranho, né, gente? Que isso? O que está acontecendo? Vamos romper essa normose. Se fosse uma normose boa, mas não é uma normose boa. Você entra no banheiro do idoso, vê as barras e não fala, nossa senhora. Agora, se o idoso falar, tô indo pro Pilates, tô indo pra academia, ou se você vê um idoso maromba, você vai falar, ai, que estranho. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho um propósito comigo mesmo de a cada ano estar melhor com o meu corpo. Porque hoje eu tenho consciência de que eu posso e que depende de mim. Antes eu não tinha. Eu era alimentada pela minha mãe, que não tem nada a ver com a área da saúde, né? Eu fui crescendo naquela medicina que só te dá antibiótico e tenta resolver o que está acontecendo. Mas hoje eu tenho consciência. Então, se a gente está criando isso pra gente hoje, como que a gente conta para o nosso público, para os nossos pacientes, para os nossos seguidores, para os clientes da nossa farmácia e para os nossos visitados, para quem é dono de farmácia e faz visitação, que esse é o assunto que a gente precisa falar, tá? Então é um convite muito sério. O que você aprendeu na faculdade sobre prevenção? Alguém lembra alguma coisa sobre prevenção? É isso, né, gente? O que eu sempre pergunto? Na tua anamnese, seja você um farmacêutico que faz o encaminhamento, a indicação de balcão, ou você seja um farmacêutico clínico, ou até mesmo na anamnese do prescritor que indica e prescreve para a sua farmácia, né? Essa anamnese, ela demonstra a importância da prevenção? Já tá nela esse tópico, tá? As suas prescrições tratam sintomas ou tratam causas? As prescrições desses prescritores que prescrevem para vocês, o que elas tratam? Sintoma ou causa? É importante a gente olhar para isso, né? Como que anda a adesão desses pacientes ao assunto prevenção? Ah, eu tô acostumado que quando eu fico doente, aí eu busco um profissional da saúde. Não, quando eu tô bem, eu também posso buscar. Só que tem um detalhe, às vezes a pessoa tá bem, aí ela busca um profissional da saúde e o profissional da saúde fala assim, você não tem nada, pode ir embora. Não, socorro, acabou com o nosso trabalho. Então a prevenção é, você não tá bem ou você está bem. Se você está bem, você pode melhorar? Ah, você está bem, só que estar bem não significa, estar sem uma doença não significa estar em saúde, ter saúde. E é esse o conceito que eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar. Vamos supor que uma pessoa faça uma bateria de exames hoje e que esteja ok, bons exames, não tem nada chamando muita atenção ali. É muito comum. Mas na clínica, na anamnese, no sintoma, o que acontece? Não é a mesma coisa que ela te responde. Ela tem um pouco de insônia, o cabelo cai, a pele não tá legal, tem uma flacidez aparecendo. E a flacidez é o processo sarcopênico. A gente precisa lembrar que, às vezes, vem mascarado de uma necessidade estética, mas, na verdade, a gente já está falando de uma sarcopenia, tá? Só que nos exames ainda não está aparecendo nada de errado, tá tudo normal. O que os prescritores da farmácia de vocês, ou vocês como prescritores, fazem? Fala, não precisa de nada? Entendeu? É nesse ponto que eu quero chegar. Anti-envelhecimento começa desde o dia que a pessoa nasce. Porque a vida é isso, é ficar envelhecendo, não é? Então a gente precisa cuidar disso sempre. Pergunto também se a tua consulta é consultiva, porque enquanto eu estou consultando alguém, eu posso levantar, mas e você isso? E se você fizesse aquilo? E dar sugestões e dicas para esse paciente, principalmente de sugestões não farmacológicas, tá? E se você é ou não é um educador em saúde? Responde para mim aqui, olhando na tela rapidamente, se vocês atenderam na última semana ou presenciaram no balcão na última semana pacientes que se queixaram de dor articular ou fraqueza muscular, desordens de pele, flacidez, imunidade comprometida, astenia, cansaço, né? Deficiência de ferro, má absorção da reposição do ferro, anemia, queixa de características de cabelos e unhas ou hiperpigmentação.
todo mundo viu isso aqui, né? Na última semana. Aliás, viram isso aqui nos últimos anos todos, né? Eu sempre brinco, se você não viu isso na última semana, você tava o quê? De férias, né? Não tava atendendo ninguém. Tava com a porta da farmácia fechada, a porta do consultório fechada. Porque é recorrente todas essas queixas aqui. Eu fui querida, não coloquei libido, não coloquei síndromes respiratórias, não coloquei várias outras coisas. Fui só no básico. Coloquei ansiedade? Não coloquei ansiedade. Fui básica, mas a gente viu tudo isso aqui, não viu? Beleza. Tá. Então, gente, quando eu vou fazer uma anamnese integrativa, eu tenho 4 âncoras na minha anamnese. A primeira é o rapport. O rapport é onde eu trabalho o acolhimento do meu paciente. Eu estar aqui com vocês hoje, eu estou o tempo inteiro tentando estabelecer comunicação e rapport com todo mundo que está na sala. Eu estou o tempo inteiro tentando ver na tua microexpressão se você gostou ou entendeu o que eu estou falando, na dela, na tua linguagem corporal. Isso é rapport. Quando a gente está atendendo o nosso paciente, seja no balcão ou no consultório, como que a gente lida com o nosso paciente? Como que a gente cria relacionamento acolhedor com o nosso paciente? E isso, gente, é técnica, é treinável. E é a partir dessa técnica, desse treinável, que eu consigo trazer o paciente junto comigo e aumentar a adesão, porque ele vai me contar que ele não vai fazer ou que ele vai fazer, e o que ele realmente topa fazer. E quando eu entro nesse ponto, eu estou falando de cocriação. Se eu tenho um bom rapport e consigo acolher meu paciente, em pouco tempo ficar amiga dele, eu consigo fazer ele cocriar comigo, seja numa embalagem, seja num sabor de uma formulação, seja em contar pra mim, mas uma vez me prescreveram essa tal de L-lisina aqui e não funcionou pra mim. E aí você já tá lá com o caneteando, L-lisina. Opa! Conquistou a confiança pro paciente falar, isso eu já testei e não foi bom pra mim, não funcionou pra mim. Porque se você não conquista essa confiança e você não trabalha o rapport, o paciente sai do teu balcão ou da tua sala de atendimento e fala, não foi boa a consulta. Todo mundo aqui, quando vai numa consulta, chega em casa, se não mora sozinho, né? Chega em casa e escuta o quê? Como que foi a consulta? Essa é a pergunta que te fazem, não é? Se a pessoa te ama, ela pergunta isso, né? Então, desconfie, gente, você mora com alguém que você foi numa consulta e a pessoa não te perguntou isso, chega pra pessoa e fala, e aí, o que tá acontecendo? Porque é clássico, a gente vai numa consulta e a pessoa que mora com a gente vai perguntar, como que foi a consulta? Eu que moro sozinho ligo pra minha mãe falando, vou numa consulta, só pra ter o prazer de, quando eu voltar, ela perguntar, como foi a consulta? E é nesse momento que a gente entende, de uma vez por todas, se o profissional que estava lá sabia fazer rapport e acolhimento e cocriação e respeitou esse paciente dentro da individualidade dele. Conseguiu romper a barreira, o paciente chega assim, né? Armado. Não quer papo. O paciente chega pensando assim, já fui em 3, 4, 5 consultas e ninguém resolve isso aqui. Será que esse aqui vai ser mais um que vai dizer que eu não tenho nada? Ele chega armado. Se você consegue acolher, se você fala, olha, realmente nos teus exames não está me surpreendendo os valores, mas eu vou acreditar em cada detalhe do que você está me falando, porque as situações clínicas, as evidências clínicas me importam. Se você falar isso para o paciente, ele vai simplesmente desarmar, tá? E aproveitando ainda nas nossas 4 âncoras, nós temos mais 2 coisinhas ali. N igual a 1, que significa, N é aquele número do estudo científico. Tivemos um N de 5.000 participantes. E os farmacêuticos, que legal. Legal nada, gente. Legal lá no estudo científico, pra gente descobrir alguma coisa, se funcionou ou não. Porque na área clínica, o que importa é o N igual a 1. Aquele paciente que está confiando em você, aquele que está no balcão ou no teu consultório, ou no consultório do prescritor que prescreve para a tua farmácia, é o único N que importa. Se o paciente falar, não vou usar, pouco me importa a biodisponibilidade daquilo ali.
Nossa, esse aqui tem a melhor biodisponibilidade. O paciente falou, não quero, não quero. Não existe mais biodisponibilidade. Então eu sempre brinco que a melhor biodisponibilidade é a adesão. Ah, entre a matéria-prima X e Y, essa aqui tem a melhor biodisponibilidade. A melhor é que o paciente usa. Essa é a melhor biodisponibilidade que existe no mercado, tá? E às vezes vai ser através de uma boa anamnese que a gente vai chegar nisso. E a parte do paciente, né, gente? Porque a gente fica ali no máximo uma horinha com o paciente, 1h30 para consultas mais longas, e o paciente sai dessa consulta e vai viver a vida dele. Aí ele precisa assumir o protagonismo. Tem que tomar água, tem que tomar água, tem que fazer exercício, tem que fazer exercício. Comer bem, comer bem. Se ele não fizer a parte dele, fica difícil pra gente. E aí eu convido o paciente a experimentar uma classe nova de suplementos chamada suplementos gratuitos do universo. Aí você dá aquele spa. É de graça, se nem de graça você usa, quem dirá ou pago, né? Vamos usar o de graça? Suplementos gratuitos do universo. Pôr o pezinho pra cima lá, ó, ajudar na circulação, alongar a cabecinha, alongar os bracinhos pra quem fica no computador, respiração. Vocês já prescreveram respiração? Eu prescrevo respiração, tá? Prescrevo técnicas de respiração. A água. Ai, meu intestino, preciso de uma coisa pro meu intestino. Sim, tem um monte de seco incrível. Nenhuma substitui a água, não é mesmo? Não existe magia. Então a gente precisa entregar também, prescrever também os suplementos gratuitos do universo. Cocriação, gente. A cocriação é o momento onde eu pergunto para o meu paciente se ele realmente entendeu, está de acordo, quer mudar algo e se ele vai usar aquilo tudo que eu prescrevi, que eu indiquei e que nós criamos juntos. Se eu pulo essa etapa, o paciente sai de lá fazendo o quê? Acho que vou pegar mais uma opinião. As duas opiniões que o paciente precisa já estão ali. É a dele próprio e a tua. E um comum acordo, um resultado mutuamente valorizado. Se o paciente falar assim, ó, eu tô com pressa e quero fazer tudo isso acontecer muito rápido, você vai aumentar a dosagem, acelerar o tratamento, vai cobrar mais assiduidade dele em todos os outros campos ali de suplementos gratuitos do universo, né? Se o paciente falar assim, eu só quero uma prevençãozinha, eu quero uma coisa que melhore um pouco a minha pele, mas não tô com pressa não. É outro tipo de cobrança e de prescrição. Isso é cocriação. Se eu simplesmente saio na rua agora, olho para uma pessoa que tem um melasma, chego para ela e falo assim, vamos tratar esse teu melasma? Não, gente, credo, gente, isso é péssimo, não é? Eu preciso respeitar o tempo da outra pessoa. Se a pessoa quer melhorar ou não, isso que importa. Faz sentido pra você? Agora, se a pessoa chega com um mini melasma, quase não dá nem pra ver. Não sei se vocês já viram, eu tenho um mini melasma aqui, ó. Tenho mesmo. Depois, se você quiser olhar, tá aqui, juro que tá. Esse mini melasma que me incomoda, eu trato ele direto. Aí faz sentido. Eu tenho necessidade de tratar. Então, quem cocria com o paciente entende qual é a velocidade do tratamento, entende que dose vai pôr, que tecnologia de produto vai usar. Porque isso é personalização no mercado magistral. Vocês têm toda a liberdade de usar a dose, mas qual dose que você vai usar? A dose que é compatível com o tamanho da angústia, queixa, dor, desespero, pressa do teu paciente. Às vezes você tem que contar pra ele. Claro que você não vai chegar no meio da rua e falar, oi, quer tratar? Não, mas ele já tá em clima de consulta. Olha, eu acho que a tua longevidade para os próximos anos não tá saudável. Eu percebo aqui, pelos teus relatos, pelos teus hábitos, que você não vai ter um tempo com muita qualidade de vida. O que você acha da gente trabalhar juntos a tua musculatura, a tua força muscular? Você tem neto? Pronto, já desmontou. Blau. Daqui a pouco o paciente tá chorando, você tem que saber acolher também, tá? É bem por aí. Convencer não é assim. Você tem que. É mostrar um motivo.
cara, quando você fala do filho e do neto, quando você fala da família, quando você fala dos propósitos da pessoa, dos sonhos da pessoa, ela percebe o porquê que ela não pode se descuidar, senão ela não vai estar aqui. E é isso. Isso é muito importante. E assim, gente, tem uma coisa que eu tenho pensado há bastante tempo já dentro dessa carreira magistral, eu não dou aula. Sabe o que eu faço? Eu falo sobre relações humanas. Em todas as minhas... Eu finalizo com fórmula. Sempre vou trazer umas fórmulas para vocês. Eu falo de relações humanas. Parece que as pessoas não estão mais se enxergando. O profissional da saúde, quando veste o jaleco, o que ele veste? O que é aquilo que separa ele da humanidade do paciente? Você tem que comer salada. Nem ele não come. Pergunta para o profissional da saúde por que tem que comer salada. Por que da fibra, por que do butirato, por que de tudo isso. Às vezes ele nem sabe o porquê, ele sabe que tem que comer. Nem o profissional não sabe. Então a gente precisa pegar e explicar para o profissional da saúde que mesmo ele sabendo como prescrever, mesmo se ele aprender todos os ativos mais modernos do mercado magistral, mesmo se ele quiser tratar prevenção, antes ele precisa ser humano, tá? E eu acho que vocês que estão aqui escutando isso, não estão aqui por um acaso. Estão aqui para usarem isso daqui para fora. Se tiverem aqui agora e achar não é pra mim, gente, tem um monte de coisa legal acontecendo. Vai lá, vai curtir a feira. Eu acho que quem tá aqui porque vai fazer a diferença na vida de alguém. E cara, a melhor vida que tem pra gente fazer a diferença é dos profissionais que estão dentro das clínicas, porque eles pulverizam isso para muitas pessoas. Às vezes eu, como prescritora e como farmacêutica clínica, atendo de um em um. Quando eu chego numa sala e eu vejo um monte de profissional da saúde, eu falo, agilizei o bagulho agora. Agora meu propósito, bombou. Por quê? Porque eu tenho mais um monte de gente disseminando a mesma fala que eu e convencendo pessoas a se cuidarem, tá? Alguém aqui da sala não é profissional da saúde? Tu? Já te convenci de alguma coisa? É isso, tá? Gente, depois vocês falam qual farmácia que ele vai manipular as coisas que ele vai ver aqui no final da aula, tá bom? Então, depois da anamnese, escolher os bons ativos, porque enquanto a gente vai escutando o paciente, a gente vai tendo insight de ativo, né? Depois da anamnese, a gente vai parar para pensar em dosagem. E lembra que eu falei da urgência do paciente? A queixa principal é a maior dose. É assim que a gente vai determinar a dosagem, não é aleatório, né? Associações. Pessoal, qual é o propósito, por favor, pelo amor de Deus, de uma associação? É ativar mecanismos diferentes, mecanismos de ação diferentes. Não é colocar 2, 3 ativos que atuam na mesma via. Eu tenho um ranço do tal do pool de magnésio que vocês não têm noção. Pra mim, cara, você vai prescrever magnésio, você quer o quê? Você quer prescrever magnésio, não quer? Então prescreve magnésio, gente, ponto. Eu tô falando do elementar, o resto você complementa com o que mais que você tiver que prescrever. Certo? Tem ótimos magnésios, tem muita coisa boa no mercado. Mas não precisa ficar nesse detalhe, a gente precisa olhar para o paciente como um todo e para a nossa fórmula final e ver que mecanismos de ação eu estou atingindo aqui. Isso que é muito importante. É mais de um? Legal, então faz sentido associar. Tá? Posologia. Sempre criar uma posologia, por mais que aquele ativo, por exemplo, vai prescrever um Peptan, pode tomar em qualquer horário do dia? Há controvérsias, mas beleza, vamos dizer que pode. Tá, o que você vai fazer? Estabelece um horário, porque senão o paciente esquece. Então eu acho muito importante criar essa rotina para o paciente, escolher formas farmacêuticas diferenciadas. Às vezes a gente tem preguiça, mas às vezes é o que vai gerar adesão no nosso paciente, tá? E receita blindada, que é onde eu escrevo tudo. De fato, não tenho preguiça de colocar, né? Gente, tenho birra dos pulsos. Não, receita blindada, por exemplo. Vocês já pegaram, quem trabalha em farmácia? Todo mundo, legal. Vocês já pegaram pool de probióticos? Quais probióticos seres humanos?
Tem gente que não liga, tem farmácia que criou uma fórmula lá, que é a fórmula do pool de probióticos, porque cansou disso aí. Pool de aminoácidos, pool de enzimas. Chega, gente, tem que prescrever de forma específica. Do mesmo jeito que SP creme. Que creme? O que é creme? Sei lá o que é creme. Creme pra mim, qualquer meleca é creme, tá? Então, qual é a base que vai aqui? Não faz diferença quando a gente tem um toque legal na nossa base, ou então um carreamento legal. Essa base conduz, é veículo, por isso que chama veículo, né? Ela leva aquele ativo para o sítio que eu quero, para a camada que eu quero, né? Senão eu podia usar creme transdérmico aí em qualquer lugar. Não posso, não devo pelo menos. Tem gente que faz umas loucuras com transdérmico também. Socorro! Né? Então, quais são as condutas clínicas frente a todas essas queixas que a gente falou? Quais ativos, né, que você prescreveu ou prescreveria para aquelas queixas que a gente trouxe hoje? Quais foram as recomendações não farmacológicas que passaram pelas cabecinhas de vocês quando vocês viram a barra do banheiro? Quando vocês viram a possibilidade da idosa fazer o exercício, tá? O que mais você poderia ter sugerido para esses pacientes que você ainda não conhece e está aqui hoje na Consulfarma para conhecer, certo? Eu vou te trazer 4 ativos que eu gosto bastante e que vão estar diretamente ligados com esse tema do anti-envelhecimento, até porque a gente viu o que é de fato o conceito de anti-envelhecimento. Sim, eu vou te trazer aqui Biova Bio e Biova Derme. Tô te trazendo Bioferrin e Bioxina, tá? Gente, alguém já tinha percebido que os 4 começam com B? Já? Eu acabei de perceber isso. Eu fui a última a perceber do rolê todo. Interessante. Então, Biova Bio, Biova Derme, Bioferrin e Bioxina. Esses ativos, combinados já a outras coisas que vocês já prescrevem, vão trazer o toquezinho final, o que a gente precisa para trabalhar o anti-envelhecimento de forma bem legal. Eu não sei se vocês já conhecem então o Biova Bio e o Biova Derme. Eu vou trabalhar eles no mesmo slide, porque um é o companheiro do outro, um é o in e o outro é o out. Na experiência clínica que eu tenho, quando a gente atua in e out, a gente tem uma resposta muito mais legal. Quando financeiramente meu paciente não consegue um ou outro, tem que optar, eu, Fran, vou geralmente pelo in, tá? Porque é sistêmico. O out, gente, se alguns cremes de tratamento tivessem cor de tinta e a gente fosse ver o paciente depois, eles iam parecer um palhacinho, assim, sabe? Não passa nem nos cantinhos do rosto. O sistêmico, a gente tem essa garantia de ação no corpo todo, é bem mais interessante. Mas a combinação importa muito, até porque de uso tópico a gente vai ter, além da atividade local, outros componentes emolientes na fórmula que vão beneficiar também de primeiro momento aquela pele, tá? Aqui a gente está falando das proteínas de membrana do ovo. Esse ativo, gente, eu sempre conto essa história. Eu conheci porque eu sou super irresponsável com o tal do tomar sol. Eu adoro levar um torrão, meu Deus, é horrível, mas eu amo ficar jogada no sol, não tenho limite para aquilo. Aí tomei-lhe um torrão e eu estava de férias, bem chique, não podia nem deitar na cama, nem tomar banho, sabe aquele torrão master? Cara, foi muito intenso aqui. E o que eu fiz? Eu tinha amostra que eu tinha ganhado da Gra de Biova Bio e Biova Derme. E eu não tinha tomado e passado aquelas amostras ainda. Eu ganhei numa Consulfarma lá de Curitiba. Era lançamento do lançamento, assim. E eu tinha aquilo lá na minha necessaire. Eu falei, bom, é agora, né? Bora, vamos fazer essa magia acontecer. Tomei e passei e tive uma melhora muito surpreendente na recuperação da minha pele. Desde então eu sigo me cuidando um pouco mais com o sol para não precisar abusar, tá, gente? Tá tudo certo. Mas se precisar, eu vou consumir também. O que acontece? Os nutrientes benéficos que são encontrados naturalmente na membrana da casca do ovo, olha que lindo para a pele. Colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, ácido hialurônico e proteínas do fator de crescimento. Interessante, né? Então a gente entrega tudo isso. Ai, Fran, mas o meu paciente come ovo, eu como ovo, todo mundo come ovo.
o tempo inteiro. Olha essa curiosidade aqui. Para você obter uma dose de 450 miligramas, que é a dose de estudo do produto, de Biovabio, ia ser necessário comer 34 ovinhos por dia? Vai dar certo? Não vai, né, gente? Eu sei que tem gente maluca aí que consegue comer 6, 8, 12, mas 34 todo dia, nunca vi. Então, quando a gente está falando de isolar uma substância e padronizar essa substância para fazer entrega dela na mesma quantidade diária, é assim que eu estabeleço tratamento. O paciente precisa deixar de comer ovo porque está tomando Biova? Claro que não, não tem problema nenhum. Só que dizer que comer ovo todos os dias vai ser o tratamento que ele está buscando para o anti-envelhecimento da pele, também não. Então, quando nutricionistas, médicos, farmacêuticos clínicos, pacientes e quaisquer outras pessoas falarem, ah, mas isso aí é ovo, mostra esse dado aqui para eles, tá? Voltamos. Então é isso, tá, gente? Bem importante. Bioferrin, a lactoferrina. Aqui, lembra que eu falei que a gente começa a trabalhar anti-envelhecimento desde o momento que a pessoa nasce? Bioferrin é extremamente seguro, inclusive para criança, tá? Para trabalhar essa imunidade. Então, uma proteína natural do leite que a gente vai encontrar geralmente, né, no colostro. E às vezes o bebê não passou pela amamentação e é adulto e ainda continua com toda a questão de sintomas e problemas de imunidade. Então aqui você tem uma estratégia. Para o paciente também que suplementa ferro e não tem boa absorção, você pode trabalhar associado a esse ferro com o bioferrin, tá? E para o paciente com modulação de sistema imunológico e anemia, tá? Então você pode trabalhar esse produto. A bioxina, essa é padronizada em geranil, geraniol e tocoferol. É um produto proveniente do urucum. Acho muito interessante que o urucum, né, gente, tão brasileiro, tá vindo aí com tudo para o nosso mercado. O que acontece nesse ponto aqui? É um produto daquele para ter assim, ó, na manga, na prescrição, da hora de você fazer a prescrição para qualquer paciente que já passou aí dos seus 40, 45 anos. É um produto que trabalha muita prevenção. Inclusive, uma das queixas mais comuns, a gente pode entregar esse produto: falta de disposição. Porque ele vai aumentar a atividade mitocondrial, tá? Além de tudo, a gente tem, a partir desse produto, aumento de coenzima Q10. Então, a gente tem visto também os benefícios, né, da coenzima Q10, pode associar, mas aqui a gente já tem essa entrega. Pacientes, pessoal, que tem bastante dificuldade com dor articular, esse é o produto, tá? Minha mãe tá super tomando, tem fibromialgia, teve uma resposta muito legal pra bioxina. E desgastes, que é o nosso famoso envelhecimento, né? Então, gente, prescrição de nutracêuticos no anti-envelhecimento que eu sugiro para vocês em formato de fórmula, pra gente fechar esse nosso conteúdo de aula. Eu não sei se vai estar muito pequeno, mas depois vai estar disponível para vocês, tá? Tá sendo gravado. Biovabio de 450 miligramas. Aqui eu associei, lembra a prescrição blindada? Eu gosto de colocar quem que é o veículo que vai acompanhar meu produto, tá? Eu coloquei Carbotil AG. Tomar uma dose ao dia. Aqui a gente tem as imagens mostrando a atuação do Biovadere. O que eu fiz, gente? Eu associei numa base Omega Gold. É uma base que vocês já trabalham, né, dentro do laboratório de vocês. Ai, Fran, o paciente não quer a textura da Omega Gold, que é uma textura um pouco mais pesadinha. Pode ser uma Aquabomb? Pode ser? Pode, tá? Uma Hidrafresh? Pode ser. Eu trago bastante as bases da Biotech, porque eu sei que o mercado magistral trabalha em peso com a base da Biotech. Então eu já fiz essa associação, tá? Aqui o exemplo da redução de rugas a partir do uso do Biova. Então, aonde a gente vê as imagens em azul e vermelho, né, a gente consegue ver maior depressão em azul, então é a parte baixa da ruga, e a parte mais amarela, ó, é a parte mais alta da ruga. Então, no início do tratamento, então aqui a gente tem tanto o 2D quanto o 3D do dia 0 e aqui do dia 56.
No início do tratamento, o que a gente vê? Mais azul, ou seja, rugas mais profundas, e mais amarelo, as cristas da ruga. E depois, lá no dia 56, a gente tem o quê? Muito mais plano. Ó, tá vendo que o zero é representado pelo vermelho? Então a gente tem muito mais plano, reduziu a quantidade de azul, que estava no início, reduziu a crista da ruga, que era marcada de amarelo, tá? Então, um tratamento de 56 dias. Nesse tratamento de 56 dias, que é do estudo, foi utilizado um Biovaderm de 8%. Cuidado com subdose. Ai, não funcionou pra mim, tava 1%. No tratamento, 8% com adesão. Né? Adesão é o quê? Passar mesmo o produto todo dia. Tá? Ah, esqueci, tá interrompendo o tratamento. Tem muita gente que leva o tratamento de pele um pouco mais light, né? Esquece de tomar. Aqui, gente, eu fiz um booster de hidratação, aonde eu coloquei o Biova Bio, que é o de uso oral, em parceria com Cerasomosides, com vitamina C e com Peptan, e sugeri que isso fosse feito em sachê. Como a gente está falando de adulto, eu evito ao máximo uva, laranja, limão. Evito. Cacau, cappuccino, muito melhor a adesão. Gente, vocês imaginam se tomar um treco de laranja efervescente todos os dias? Que tristeza de vida tomar um negócio de laranja efervescente, não é? É melhor sem sabor e tomar na raça mesmo. Então, vai por sabor. Sem sabor. Perfeito, mistura no que for quiser. Perfeito, tá? Mas assim, aquela história da farmácia deixar amarrado, padronizado, o sabor laranja efervescente, pelo amor do Santo Cristo. Faz uma pesquisa de balcão lá, se o povo gosta. As pessoas não gostam daquilo não gostam. Eu tenho dó. Não faz mal. Não, é ruim. Ele gosta. Gosta? Então, não tem mais a gripe. gente sempre tem uma exceção, né, gente? Mas não tem mais gripe, tá bom. Mas não é pelo sabor. Não, claro. É pela composição. Deve ter um zinco, umas arginina, umas coisas lá, né? Então, se um dia você enjoar, pede pra fazer uma base cappuccino. Olha que delícia. Bem legal, né? Tá? E a gente também tem uma outra sugestão aqui, que é a associação do Biovaderm com ácido hialurônico, depantenol, que é clássico de vocês. Voltei para a base Omega Gold, podem ficar à vontade. Quero mais fluido, quero menos fluido, tá? Fiquem à vontade nessa alteração. Bioferrin associei com carbotil como sugestão de recipiente na dose de 250. Tomar uma vez ao dia. Poderia estar aqui o ferro da paciente? Poderia, tá? Mas às vezes você vai prescrever ele isolado também, sem nenhum problema, tá? E se for criança, a gente vai diminuir essa dose, dependendo da idade. Vai ser de 100, vai ser de 50, certo? Aqui uma opção, pensando um composto com lactoferrina e associação com selênio, vitamina C, vitamina E, zinco, de novo no QSP de carbotil, pensando aí um pouco em síndromes virais e imunidade, tá? Aqui a bioxina purinha de 750 miligramas, que é a dose de estudo dela, e ela associada com Peptan e uma base flavorizada, sugeri em sachê. Por isso que está em sachê por conta do Peptan, tá? Bioxina, pensando na questão mais articular, podemos associar com o colágeno tipo 2. Podemos colocar também um ácido hialurônico, tá? Base, novamente, pus o carbotil. Opção de chocolate, adoro essa opção. Aqui eu tô pensando em pastilhas de chocolate com bioxina e pensando numa questão mais óssea. Associei então com a vitamina D3 desse paciente, tá? Ficou errado aqui, tá, gente? Uma vez só. Não é só. Pode ser 600, pode ser 500, não tem problema. Como aqui já é em associação, eu já não preciso subir a dose para 750, tá? Posso trabalhar uma dose mais baixa. Magnésio, aqui poderia ser o quelato ou qualquer outro magnésio que você queira trabalhar com o seu paciente. Coloquei 2.000 de vitamina D3. Se for prescrever dose máxima farmacêutico, pode até 4.000. Se for nutri também, se for médico, a gente sabe que pode subir bastante isso aí.
Pensando aqui em doses máximas e mínimas, então, dos 4 BBBBB, a gente tem Biovabil de 400, até 450 mg por dia. Cuidado com subdose, novamente te trago isso, toda vez que você cria uma subdose, uma matéria-prima exclusiva do mercado magistral morre, tá? Um paciente vai falar que o treco não funciona. Biovaderm de 8 a 10, Bioferrin de 100 a 250, Bioxina de 40 a 1 grama ao dia. Olha só, a 400 ao dia, de 400, boa. Uma coisa importante, se você tá vendo o prescritor da tua farmácia brincar de subdose, é tua responsabilidade com o mercado magistral chamar ele, fazer uma visita e explicar que a partir da subdose o paciente vai dizer: ai, mas lactoferrina não funciona para mim, ai, mas bioxina não tirou meu desconforto, minha dor articular, etc, etc, tá? É teu propósito e dever cuidar disso também, junto comigo. Então, nessa última semana, aquelas queixas que a gente viu, como que tá aqui, ó? Dor articular, eu precisava ter lembrado da bioxina, certo? Fraqueza muscular, eu precisava ter lembrado do bioferrin e da bioxina. Desordens de pele, eu tinha que ter lembrado de Biovabil e Biovaderm. Flacidez, eu tinha que ter lembrado do Biovabil, Biovaderm, aminoácidos, peptan, né? Imunidade, tinha que ter lembrado do Bioferrin. Na astenia, eu poderia ter lembrado da vitamina D3, do Bioferrin, da bioxina. Na deficiência de ferro, sempre tenho que lembrar do Bioferrin. Absorção de ferro, Bioferrin. Anemia, Bioferrin. Queixas de características de cabelo, pele, unha, etc, etc, tanto Biovabil quanto Bioferrin. E na hiperpigmentação eu preciso lembrar de Inaclear, que eu não trouxe para essa aula, mas é muito interessante, e eu posso associar com Biovaderm e o I do Biovabil. Galera, muito obrigada pela atenção de vocês, adorei estar aqui, obrigada Gra tá lá no fundinho, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e que vocês realmente apliquem as mudanças, principalmente aquelas que a gente conversou no início, né, de conduta e de conceito de anti-envelhecimento, na prática e no dia a dia de vocês. Tudo que a gente aprende e não aplica, não traz a mudança. Então a gente precisa sair da Consulfarma, anotar no nosso caderninho tudo que a gente vai fazer e realmente começar a movimentar essa mudança. Tá bom? Obrigada.